Vamos agora para a leitura anual, nesse dia 29 de abril, os capítulos 25, 26 e 27 de 1 Crônicas. 1 Crônicas temos somente 29 capítulos, né? Estamos quase finalizando ele ainda, neste mês de abril. Vamos agora para os capítulos 25, 26 e 27, este dia 29 de abril, que diz assim: funções dos cantores e seus turnos. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério dos filhos de Asaf e de Remon e de Jedutum, para profetizarem com harpas e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo da direção do rei Davi. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Iziri, e Jesaías, e Asabias, e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, para tanger harpas, a qual profetizava, louvando e dando graças ao Senhor. Dos filhos de Hermã, Buquias e Matatias, e Uziel, e Sebuel, e Jerimutes, e Ananias, e Anani, e Eliata, e Gidalte, e Romanti-Ezer, e Josbicasa, e Malote, e Uti, e Maziote. Todos estes foram filhos de Remã, o vidente do rei, nas palavras de Deus, para exaltar a corneta. Deus dera a Remã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam ao lado de seu pai para o canto da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas, para o ministério da casa de Deus, e ao lado do rei, Asaf, Jedutum e Remã. E era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruído no canto do Senhor, todos eles mestres, 288. E deitaram as sortes acerca da guarda igualmente, assim o pequeno como o grande, o mestre juntamente com o discípulo. Saiu, pois, a primeira sorte a Asaf, a saber, a José, a segunda a Gedalias, e eram ele e seus irmãos e seus filhos, ao todo 12. A terceira a Zacur, seus filhos e seus irmãos, 12. A quarta a Isri e seus filhos e seus irmãos, 12. A quinta a Netanias, seus filhos e seus irmãos, 12. A sexta a Buquias e seus filhos e seus irmãos, 12. A sétima a Gisarela e seus filhos e seus irmãos, 12. A oitava a Jesaía, seus filhos e seus irmãos, 12. A nona a Matanias e seus filhos e seus irmãos, 12. A décima a Simei e seus filhos e seus irmãos, 12. A dundécima a Azarel e seus filhos e seus irmãos, 12. A dundécima a Asabias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 13ª a Subael e seus filhos e seus irmãos, 12. A 14ª a Matitias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 15ª a Jerimute e seus filhos e seus irmãos, 12. A 16ª a Ananias e seus filhos e seus irmãos, 12. A 17ª a Josbicasa e seus filhos e seus irmãos, 12. A 18ª a Anani e seus filhos e seus irmãos, 12. A 19ª a Malote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 20ª a Eliata e seus filhos e seus irmãos, 12. A 21ª a Utir e seus filhos e seus irmãos, 12. A 22ª a Gidade e seus filhos e seus irmãos, 12. A 23ª a Maziote e seus filhos e seus irmãos, 12. A 24ª a Romani-Ezer e seus filhos e seus irmãos, 12. Né?
Então vemos que são muitos nomes no livro de 1 Crônicas, talvez no livro de 2 Crônicas também apareça mais. Mas é necessário ler todos, porque senão você não vai entender lá na frente, no Novo Testamento, quem veio da tribo de quem e quem veio da linhagem de quem, tá bom? Agora, no capítulo 26, aqui vai falar sobre funções dos porteiros. Quanto à divisão dos porteiros, dos Coraíta, foi Messelemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf. E foram os filhos de Messelemias, Zacarias, o primogênito Jediael, o segundo Zebadias, o terceiro Jatiniel, o quarto Elão, o quinto Joanã, o sexto Elioenai, o sétimo. Os filhos de Obed, Edom, foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacá, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, e Sacá, o sétimo, Euletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otini e Rafael, e Obed, e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, de força, para o ministério por todos, 62. Os filhos e os irmãos de Messelemias, homens valentes, foram 18. E de Osa, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Siri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo, seu pai o constituiu chefe. E o Quias, o segundo Tebalias, o terceiro Zacarias, o quarto, todos os filhos e irmãos de Osa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa da tesourarias. A Supim e Osa a do ocidente, com a porta Salequete junto no caminho da subida. Uma guarda defronte de outra guarda. A oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. E Parbá ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbá. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos Coraíta e dentre os filhos de Merari. Ou seja, eram 12 portas. Entendeu? Por isso que eram vários porteiros. Aqui é uma ordem muito com decência, né? Muito decência, uma ordem bem linda mesmo. A cargo para todo mundo ter o que fazer na obra de Deus. Cristão parado, ele é um cristão vulnerável aos ataques do diabo. Você tem que estar fazendo alguma coisa na obra de Deus. Se você parar, você vai ser vulnerável para Satanás te tragar no meio da sua caminhada. Os guardas dos tesouros. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gessonita foi chefe dos pais, Jeili, dos filhos de Jeili, Zefã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Isaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, e Cabias, seu filho, Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros
das coisas sagradas que o rei Davi e o chefe dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Os despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruía, tudo quanto qualquer tinha consagrado, estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes dos Heronitas. Foram Asabias e seus irmãos homens valentes, 1.600, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reino de Davi. Se buscaram, acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos homens valentes, 2.700, chefe dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas, e os Gaditas e a meia tribo de Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Ou seja, em todo o reino de Deus tem lugar para todo mundo trabalhar. Ninguém fica parado, amém? Agora vamos para o capítulo 27. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês, ó. Todo mundo trabalha, ninguém fica sem fazer nada. Estas são os filhos de Israel, segundo o número, e o chefe dos pais, os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Josibião, filho de Jabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30, e sobre os 30, e sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele, Zebadia e seu filho também. Em sua turma havia 24.000. Para o quinto mês, o maioral Samute, Israelita também. Em sua turma havia 24.000. O sexto para o sexto mês, Ira, filho de Ique, Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo para o sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim também. Em sua turma havia 24.000. O oitavo para o oitavo mês, Sibecai, os Atita dos Zeraíta. Também em sua turma havia 24.000. O nono para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo para o décimo mês, Maarai, o Nefofatita, dos Zeraítas. Também em sua turma havia 24.000. Um décimo para um décimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O de um décimo para o de um décimo mês, havia Eudai, o Netofatita de Utiniel. Também em sua turma havia 24.000. Ou seja, eles trabalhavam por os 12 meses do ano, ou seja, o ano inteiro. Cada um tinha um cargo revezando. Tá? Ninguém ficava parado. Ninguém era estrela. Ninguém era o escolhido.
Ninguém era o da panela, que era o melhor, que era o sabichão. Não existia isso. No reino de Deus, todo mundo tem que trabalhar. Aleluia. Que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Porém, sobre as tribos de Israel, eram estes: sobre os Rubenitas, era chefe de Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; e sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel; sobre os Aromitas, Zadok; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onri, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naphtali, Jerimute, filho de Azriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés, Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeurom. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruía, tinha começado a numerá-lo, porém não acabou, porquanto viera, por isso, grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel; e sobre os tesouros da terra e das cidades, das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias; e sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Eizri, filho de Quelube; e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita; porém sobre os que Davides entravam nos tesouros do vinho, Zabide, o Sinfimita; e sobre os olivais e figueiras bravas, que havia nas campinas, Baal-Anã, o Giderita, porém Joás; sobre os tesouros do azeite; e sobre os gados que passeam em Saron-Sitrai, a Saronita; porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adrai; e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita; e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita; e sobre o gado miúdo, Jazes, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, filho de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba; e Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe, era chefe do exército do rei. Então aqui a gente fica neste dia 29 de abril, neste capítulo 27, e vamos prosseguindo para alcançar a finalização do livro de 1 Crônicas e assim passando para 2 Crônicas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.